Pessoal, olá, vamos lá para mais um bate-papo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alma humana reciclada, que foi tema de um dos textos que eu coloquei na página holística e no grupo Consciência Desperta, né? Mas eu acho que a grande maioria entendeu o que é uma alma humana reciclada. Na verdade, são almas que fazem parte de 60% do contingente humano encarnado e desencarnado também. Mas os encarnados são 60%. O restante, como a espiritualidade nos informa, estão no plano espiritual, e é isso que eu vou falar aqui, um pouco que eu sei sobre essa questão, né? Os que estão no plano espiritual, que estão desencarnados, essas almas que estão fazendo reciclagem, devido ao processo da missão anterior não ter dado muito certo aqui na Terra, né? A missão que elas tiveram que vir aqui, encarnar, né? Passaram por um certo período de missão, chegou o tempo de voltarem para o plano espiritual, retornaram, mas que teve alguma coisinha que não deu certo, nem tudo dá certo, né? Então eles estão como? Eles estão lá fazendo, a grande maioria, cursos intermissivos. Quem teve, assim, mais ou menos um bom propósito na vida anterior aqui na Terra, mas que alguma coisinha só mínima não deu certo, não roubou, não matou, não estrupou, essas coisas mais drásticas assim, estão passando por missões, cursos intermissivos no plano espiritual, né? Nas cidades astrais, de certo, que é lá que tem os cursos intermissivos, né? Outros que estão na erraticidade, devido, de certo, ao grau de estágio que não foi muito condizente com o que Deus esperava dele, está na erraticidade, não está tão bem, que não foi ainda resgatado, né? De repente também são os que ainda estão nas zonas umbralinas, porque na verdade eu considero como essas cidades astrais, algumas também ainda são umbral, né? Só que são um umbral melhorado. Alguns escritores dizem que lá já é uma parte do paraíso, mas isso aí de paraíso, gente, isso não existe, né? Vocês sabem disso. O paraíso está dentro de nós é que fazemos o nosso paraíso, assim também como o inferno, né? O inferno não existe. Existe estado de consciência que te leve a pensar que está no inferno. Como também existe estado consciencial de luz, mas também ainda não é na luz, como eu falei já em outro vídeo, que a espiritualidade fala que a luz ainda não chegou à Terra. Então, se a luz não chegou à Terra, estamos num estágio assim, o chamado purgatório, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica falava muito em céu, inferno e purgatório, que são esses estágios que as almas ficam por ali, né, perambulando até melhorarem a sua situação consciencial. Então, esses cursos intermissivos, eles servem para isso, eles são aulas de reciclagem, né? Tipo, o que você não deu certo lá na vida anterior? Vai passar por um período de estágio para poder aprender, reaprender o que não deu muito certo, para reencarnar em outra oportunidade. E essas reencarnações, elas são organizadas e coordenadas pelos nossos mentores, né? Não é quando a gente quer, quando a gente acha, a gente fica aguardando, quando se está no plano espiritual, uma oportunidade de retorno, né? A fila é imensa, né? Diz a espiritualidade que é 3 vezes mais do que a humanidade encarnada no momento, quer dizer, a fila é imensa. Para você conseguir uma vaguinha nessa reencarnação, tem que passar por toda uma estrutura antes, né? Os mentores é que fazem esse processo, né? Para ver quem vai ser seu pai, se é a sua mãe, o que você deve, o que você não deve, para você vir dentro daquela família já estruturada só para você, né? Eles vão produzir um novo corpo para você, né? Para você se estruturar dentro dele, para passar por aquela missão de retorno. Então tudo isso é levado em conta, né? Porque
quando a gente não cumpre alguma missão, que o plano está lá, nesses cursos intermissivos, tudo ali tem os papéis dos mentores e dos conselheiros kármicos, né, gente? Tem o papel do conselho kármico que olha e vê o que a gente vai precisar, o que a gente não vai, são eles que decidem, né? Quando o espírito já tem mais um conhecimentozinho que pode dizer que qual é a missão que ele quer ser cumprida para resgatar algum karma, ele é chamado a dizer que quer de uma forma ou quer de outra. Mas existem espíritos que precisam urgentemente de uma nova reencarnação, mas não têm condições ainda de dizer o que vai querer passar. Eles não deixam. Os mentores não deixam os conselheiros kármicos, os senhores do karma, né, que estão na sexta dimensão, eles não deixam. Então, benditos somos quem ainda consegue escolher, né, qual karma, qual resgate vai querer passar. Entendeu, pessoal? Então, geralmente, essa grande massa de alma humana que está sendo reciclada é toda controlada, toda extremamente por seres inteligentes, né, gente? Por estruturas super inteligentes, montadas, avançadas, que a gente nem pensa em estar perto de uma estrutura dessa ainda, né? E essas estruturas, eles estão na quinta, sexta dimensão, estão muito longe de nós. É ali que é organizado toda uma nova reencarnação. Quem viu o filme Nosso Lar e quem leu o livro, né, Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, né, ditado pelo espírito André Luiz, que foi vamos dizer assim, o começo de todo esse conhecimento que estava sendo trazido para nós, né, conhecimento espiritualista. Ali mostra que nós temos cidades astrais de alta tecnologia envolvendo o planeta Terra. Não precisa estar muito longe, não. É próximo das esferas, porque nós temos esferas inferiores à Terra e temos esferas superiores, né? Tá? Por exemplo, nosso lar, ela está na quinta dimensão, tá? Essa quarta dimensão, quando a gente dorme, vai para a quarta dimensão. Ou quando faz projeção astral por livre e espontânea vontade, vai para a quarta dimensão. Vamos dizer assim, dormiu, vai para a quarta dimensão. Pronto. O corpo físico ficou na terceira dimensão. Nessa quinta dimensão estão essas cidades astrais. Só que tem cidades astrais em dimensões mais superiores ainda que a quinta dimensão, tá? A cidade astral, Alvorada Nova, ela é sobre, no plano etérico, a cidade de Santos, tá? Ela está na sexta dimensão, quinta para sexta dimensão já, tá? O nosso lar, ela está entre a quarta e a quinta dimensão, tá? Aquele nosso lar que a gente viu, que a gente leu do livro e viu do filme, mais ou menos alguma coisa, que teve coisa ali que pelo tempo do filme não deu para colocar tudo, né? Quem lê o livro sabe que teve mais coisas, né? Eu quando vi o livro, quando eu vi o filme, eu percebi logo que tinham grandes diferenças, mas eles conseguiram colocar algo que desse para entender, né? E dessas cidades astrais ali, é onde as almas ficam, fazendo essas reciclagens, né? Eu tenho relatos de pessoas minhas, né, dizendo das encarnações passadas e das cidades que elas ficaram, né? Então eu sei disso também, o que me faz crer mais ainda no que eu leio, né, nos livros e tal. E sei também da espiritualidade que me fala. Então, essas cidades também, elas têm hospitais, elas têm tudo que vocês podem imaginar. Tudo, tudo, tudo. Mas são almas ainda controladas, entendeu? São almas que não ganharam a luz ainda para saírem dessa roda de samsara, dessa roda de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Então, como nós somos seres assim evoluídos, vamos dizer, para os padrões daqui do nosso sistema, com a fonte que vai vir do aumento da potência da Terra, nós ou ficamos aqui ou vamos para outro planeta condizente com a nossa condição. Por isso é que nós temos que ficar alerta e melhorando o nosso DNA, porque tudo é uma estrutura, é um ser integral que virá. Esse ser integral,
Ou seja, ele comporta corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, corpo, o duplo etérico, comporta todos os seres que nós temos em nós. Então não vai ser só a estrutura do DNA físico, é uma estrutura do DNA completo que nós temos que mudar. Tá? E são essas almas que estão fazendo essa reciclagem, estão fazendo reciclagem porque ainda podem voltar aqui. Porque não é de um minuto para o outro que também a Terra vai mudar, assim, está mudando, mas pode ser a qualquer momento, porque os mentores não vão dizer isso pra gente, né? Os espíritos de luz realmente, eles não vão falar o dia, a hora que isso tudo vai ser mudado, é uma mudança gradativa, né? E então, o que vem com esse processo de reencarnação? Nós vamos mudar nossos códigos genéticos, né, de todos os nossos corpos, tá? Essas aulas intermissivas, nesses cursos intermissivos que estão sendo feitos lá no setor das cidades espirituais, são para que a gente mude. Ele pode até perguntar, você quer vir logo? Quer logo resgatar isso? Ou não? Né? Vai depender de você. Se você tiver numa estrutura lá, numa aula intermissiva que você queira dizer que pode... Não, eu quero logo pagar isso. Então você virá. Também como tem esses resgates kármicos, né? Coletivos, tipo assim, de avião, aquela boate que pegou fogo, o edifício Joelma e tantos mais que a gente vê. Às vezes aquelas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, as que estavam ali naquele resgate kármico, tá? Foram pessoas, consciências que do lado de lá, nas aulas intermissivas, pediram aquele tipo de resgate, tá? Às vezes um nem conhece o outro. Normalmente aqueles espíritos ali, eles não tinham conhecimento e não se conheciam aqui na Terra. Mas só que eles pediram aquele tipo de resgate. Então quando há aquela oportunidade, quando eles estão encarnados, quando eles estão em vigília, não lembram, mas eles encarnados lembram, que pediu aquele tipo de resgate. Só que fica condicionado no corpo estrutural, a nível atômico, estrutural e espiritual. Por isso que não se lembra, por isso que vai para lá. Foi para a boate, mas aquilo já estava programado. Estão compreendendo? E geralmente às vezes nem se conhece. Entrou num avião, foi nas mesmas 230 pessoas que o avião caiu. Mas ele é porque pediu um resgate daquele termo, né? Pediu um resgate com aquele sentido, tá? Geralmente pode ser que nem tenha feito algo, não fez ninguém cair de algum despenhadeiro para morrer num avião. Mas alguma coisa que ficou relativo a isso. Entenderam? Então é por isso, gente, que a gente tem que mudar enquanto há tempo aqui na Terra. Mudar tudo, para quando chegar do lado de lá, porque um dia nós todos iremos, vamos trocar de posição com quem está lá, eles de lá virão e nós iremos, para que a gente já chegue sabendo alguma coisa, para não dar trabalho aos mentores, tanto assim, né? Porque os mentores têm muito trabalho com esse pessoal que não entende, que fica perdido quando se vai, quando desencarna fica perdido, não sabe o que aconteceu. Como tem muitos por aí, né? Ficam perdidos, eles não sabem. Aí são presas fáceis para esses obsessores, entendeu? Então vamos estudar mais um pouquinho a espiritualidade, para quando a gente se for, que isso é inevitável, a gente tenha mais um pouquinho de conhecimento para não dar tanto trabalho aos mentores, nem a nós mesmos, de compreender certas situações, ok? Até lá, fiquem com Deus.